aqui, seu mendigo sujo. Se eu pegar você aqui pedindo comida, vou te quebrar. Pede comida pra sua maldita fé. Imagine o sol de dezembro queimando a praça central de Piracema, aquela cidadezinha do interior onde o calor parece grudar na pele como melado. O ar tremia com o vapor do asfalto quente, e o cheiro de terra seca misturava-se ao aroma de pão fresco saindo das padarias vizinhas. Gente comum cruzava a calçada apressada, mães com crianças no colo, trabalhadores voltando do turno, vendedores ambulantes recolhendo suas mercadorias. No centro dessa vida simples, dois mundos colidiam sem piedade, um de ouro reluzente, o outro de trapos e fome. Osvaldo Magalhães avançava pela praça como um rei em seu território. Alto, ombros largos, o terno cinza feito sob medida abraçando o corpo forte de quem nunca precisou suar para sobreviver. No pulso esquerdo, um relógio de ouro maciço captava os raios do sol e os devolvia em flashes cegantes. Ele era o dono indiscutível de Piracema. 5 postos de combustíveis espalhados pela rodovia, um shopping modesto mas imponente no coração da cidade, com seu nome gravado em letras garrafais na fachada. Todo mundo sabia como ele construir aquilo. Não com visão empreendedora pura, mas pisando nos mais humildes. Salários no mínimo legal, horas extras sem pagamento, demissões sumárias por qualquer deslize. Trabalhe ou rua. Era sua lei. Seus funcionários sussurravam nos cantos que ele tratava a gente como se fossem ferramentas enferrujadas, prontas para o descarte. À sombra escassa de uma mangueira centenária, agachado no chão rachado, Benedito tentava se esconder do mundo. Seus cabelos brancos formavam um emaranhado sujo, os olhos fundos carregavam o peso de noite sem sono e barriga vazia. As mãos envelhecidas, marcadas por calos de trabalhos esquecidos, tremiam ao segurar uma marmita de alumínio amassada nas bordas. Era seu tesouro do dia, um punhado de arroz soltinho, feijão cozido com resto de carne, doado por Dona Elvira, a senhora devota da paróquia que passava ali toda a tarde com o coração maior que a bolsa. Benedito ergueu a tampa devagar, inalou o vapor morno que subia, e murmurou para si mesmo: "Obrigado, Senhor, por essa bênção." A colher de plástico já tocava os lábios quando passos pesados ecoaram na terra seca. Osvaldo parou a 2 metros, os olhos semicerrados em julgamento imediato. Não houve saudação, nem pergunta. Apenas o movimento rápido do pé direito, coberto por sapato italiano polido, acertando a marmita com violência. O metal voou girando no ar, batendo contra o tronco da mangueira antes de cair. Arroz espalhou-se como confete sujo, feijão escorreu em riachos marrons pelo chão poeirento, a colher rolou para longe. Benedito congelou, o corpo encolhido como um animal acuado. Osvaldo inclinou-se ligeiramente, a voz saindo rouca e carregada de veneno: "Essa praça é minha. Não é refeitório para vagabundo fedorento. Levanta e some daqui antes que eu chame a polícia." Ao redor, comerciantes paralisados atrás de suas barracas baixaram os olhos. Uma senhora idosa apertou o rosário na mão, mas ninguém falou. Osvaldo era o poderoso, o intocável. Contrariá-lo significava perder tudo. Benedito não revidou. Não ergueu a voz, não cuspiu ódio. Seus olhos castanhos, turvos pela dor, fixaram-se primeiro no chão profanado, depois subiram lentos para o céu de um azul implacável. Uma lágrima grossa, quente, traçou caminho pela bochecha suja, caindo na terra sedenta. Naquele silêncio cortante, algo se moveu invisível, uma súplica muda que subia como fumaça fina, atravessando nuvens quentes até o trono da mãe compassiva. Osvaldo virou as costas e seguiu seu caminho, o relógio tilintando no pulso, alheio ao abismo que acabará de cavar. Mas o céu registrava tudo. E o que viria nos dias seguintes faria aquela praça, aquela cidade, tremer nas bases da alma humana. Os dias após o incidente na praça se arrastaram como uma ferida aberta, infectando cada canto de Piracema. Osvaldo acordava cedo em sua mansão nos morros, tomava café com vista para a cidade que dominava, e saía para inspecionar seus negócios com a frieza de um general em campo de batalha. Naquele mesmo fim de tarde, já no escritório do posto principal, ele chamou o chefe da segurança pelo interfone: "Zé, quero limpo. Qualquer morador de rua que chegue perto das minhas propriedades, vocês enxotam na hora. Não quero ver mendigo sujando a calçada, espantando o cliente de classe." Zé assentiu, olhos baixos, e repassou a ordem. Na manhã seguinte, varredura implacável. Um homem barbudo pedindo trocado foi arrastado pelo colarinho. Uma mulher com bebê ao colo, implorando água, ganhou empurrões até a rua lateral. Até um menino de 10 anos catando latinhas foi chutado para longe. Osvaldo observava da janela envidraçada, fumando um charuto cubano, satisfeito com a ordem restaurada.
Não bastava. Seu olhar caiu num terreno baldio perto da estação ferroviária abandonada, onde 20 famílias plantavam uma horta comunitária. Nada chique, apenas fileiras de alface, tomateiro, mandioca, o suficiente para suprir mesas pobres durante meses. Descobriu que o lote pertencia a um parente distante endividado com ele. À tarde, caminhonetes com arame farpado cercaram tudo. Trator rasgou a terra úmida, arrancando raízes verdes com violência. Dona Rosa, viúva de 55 anos, chegou correndo com a neta pela mão. Meu Deus, meses de cuidado, era nossa esperança pro Natal. Lágrimas molhavam a saia florida enquanto via mudas estraçalhadas. Osvaldo, do carro estacionado à distância, apenas acenou para os homens, cercado e pronto. Se reclamarem, mandei embora. A família voltou para casa com mãos vazias e corações partidos, o cheiro de terra fresca agora fedendo a injustiça. Domingos na igreja matriz eram o ápice da hipocrisia. Osvaldo chegava no Mercedes preto, ocupava o banco da frente com família impecável, esposa de joias, filhos adolescentes no celular. Apertava mãos do padre, doava um cheque vistoso para o caixa de pobres. Parecia piedoso, homem de Deus. Mas os funcionários sabiam o reverso. Marta, faxineira de 42 anos e mãe solteira, perdeu o emprego por chegar 5 minutos atrasada. Ônibus quebrado na chuva. Aqui não tem tempo para drama familiar, ele disparou, enquanto ela implorava pensando no filho febril. Outra, Lúcia, pedirá folga pro aniversário da filha, rua sem volta. Salários com descontos mesquinhos por atraso no relógio de ponto, mesmo com folgas não pagas. Vocês trabalham para mim, não pro mundo, justificava, olhos frios como aço. Benedito sofreu o pior. Osvaldo convocou os comerciantes da praça. Quem der comida ou trocado pro velho da marmita perde meu contrato na hora. Sem exceção. Padaria do seu João parou as sobras de pão. Açougue do Zeca negou ossos para caldo. Até a quitanda de Dona Elvira fechou a porta, sussurrando desculpas. Benedito vagava faminto, corpo magro tremendo no vento noturno, dormindo sob a marquise úmida da estação velha. Revistava lixeiras atrás de resto de fruta podre ou pão endurecido, estômago rugindo como trovão vazio. Uma noite, viu seu reflexo numa poça, ossos saltados, olhos fundos como buracos. Senhor, até quando? Murmurou pro céu estrelado, voz fraca carregada de dor contida. Enquanto isso, Osvaldo brilhava no jantar beneficente do Rotary, flashes de câmeras iluminando seu sorriso largo. Discurso sobre ajuda aos necessitados, taças de vinho tinto tilintando. A cidade aplaudia o benfeitor, ignorante do teatro cruel. Mas naquela noite, sob a marquise fria, Benedito encontrou uma mulher de bom coração, e o clamor começou a subir. O céu inclinava o ouvido. Algo maior se aproximava, devagar, como brisa antes da tempestade. A crueldade de Osvaldo não ficou confinada aos muros de suas propriedades. Ela vazou pelas ruas, contaminou conversas, transformou o ar de Piracema num peso invisível que grudava nos pulmões. As pessoas começaram a andar de cabeça baixa, evitando cruzar olhares, como se a vergonha coletiva tivesse se tornado uma sombra permanente. Ninguém falava abertamente sobre o empresário poderoso, mas todos sabiam. Sussurravam nos fundos das mercearias, nas filas de ônibus, nos bancos da praça. Ele não tem coração, Deus há de ver isso, um dia a conta chega. Mas a conta parecia nunca chegar. E enquanto esperavam, a vida dos mais frágeis desmoronava tijolo por tijolo. Benedito definhava a olhos vistos. Seu corpo, antes apenas magro, agora parecia um esqueleto mal vestido em trapos. A pele pendia frouxa sobre os ossos, as olheiras cavavam buracos roxos ao redor dos olhos cansados. Ele já não tinha forças para andar pela cidade inteira. Passava os dias sentado na marquise da estação velha, olhando nada, esperando que alguém, por piedade, deixasse um pedaço de pão esquecido. Mas não vinha nada. As pessoas passavam rápido, desviando o olhar, presas entre a compaixão e o medo. Uma tarde, uma menina de uns 7 anos parou na frente dele segurando meio sanduíche. Seus olhos brilhavam com aquela bondade pura da infância. Estava prestes a entregar quando a mãe puxou seu braço com força. Vem, filha, não mexe com isso. A menina olhou para trás enquanto era arrastada, e Benedito viu nas lágrimas dela o reflexo da humanidade que ainda resistia, mas que não tinha permissão para florescer. Os funcionários demitidos de Osvaldo enfrentavam o desespero em silêncio. Marta, a faxineira despedida, bateu em 15 portas procurando emprego. Ninguém contratava.
A notícia de que fora dispensada por Osvaldo corria rápido, e os outros empregadores temiam contrariá-lo. Se ele não quis, deve ter motivo, diziam, fechando portas na cara dela. Marta voltava para casa com os ombros curvados, encontrava o filho de 8 anos sentado no sofá rasgado, e mentia: amanhã vai dar certo, meu amor. Mas amanhã nunca dava certo. A geladeira estava vazia. A conta de luz vencida. A esperança escorria pelos dedos como água entre pedras. Numa noite fria, ela ajoelhou-se ao lado da cama do menino adormecido e chorou em silêncio, tapando a boca com as mãos para não acordá-lo. Deus, onde o Senhor está? Sussurrou na escuridão. As famílias que perderam a horta comunitária sentiram o golpe profundamente. Não era apenas comida, era dignidade. Era o suor plantado na terra, a alegria de colher com as próprias mãos, a sensação de que ainda tinham controle sobre alguma coisa na vida. Agora, olhavam para o terreno cercado com arame farpado enferrujado e viam ali um túmulo de sonhos. Dona Rosa passou a pular refeições para que a neta comece. Emagreceu 10 quilos em 3 semanas. Seu Antônio, vizinho que cultivava mandioca, teve que pedir cesta básica na paróquia pela primeira vez na vida. A vergonha queimava mais que a fome. Trabalhei a vida inteira, murmurava, mãos trêmulas segurando o saco de arroz doado. Agora dependo de esmola. E Osvaldo? Dormia tranquilo em lençóis de seda importada, ar-condicionado gelado cortando calor, sonhos vazios de culpa. Quando cruzava a cidade no Mercedes, via os rostos cansados, mas não enxergava pessoas, via obstáculos, números, peças descartáveis. Seu coração endurecera tanto que virou pedra polida, brilhante por fora, morta por dentro. Até sua esposa, Glória, começou a notar a mudança. Tentou tocar no assunto uma noite, durante o jantar. Amor, o padre comentou sobre aquele velhinho da praça. Dizem que ele está muito mal. Osvaldo cortou um pedaço de picanha sangrenta, mastigou devagar e respondeu sem levantar os olhos. Problema dele. O mundo não é creche. Glória baixou o garfo, sentiu um frio subir pela espinha, e não falou mais nada. Naquele silêncio constrangedor, algo se rompeu, não apenas no casamento, mas na alma daquele homem que já não reconhecia a própria sombra. Mas enquanto Piracema afundava no peso daquela injustiça silenciosa, uma mulher simples preparava-se para fazer o que ninguém mais tinha coragem, clamar aos céus com toda a força do coração partido. E quando a fé sincera sobe ao trono divino, nenhuma maldade permanece impune para sempre. A noite caiu sobre Piracema como um manto pesado de veludo escuro, trazendo consigo o vento frio que descia dos morros e varria as ruas vazias. A lua cheia brilhava redonda e prateada, iluminando becos, telhados e o campanário da igreja matriz que se erguia como sentinela de pedra no coração da cidade. Era uma daquelas noites de silêncio profundo, onde até os cachorros de rua recolhiam-se aos cantos, e o mundo parecia esperar algo, embora ninguém soubesse exatamente o que. Terezinha, viúva de 54 anos com mãos calejadas de tanto esfregar chão alheio, voltava do turno da madrugada numa fábrica de embalagens. Suas costas doíam, os joelhos estalavam a cada passo, mas ela seguia firme, rezando baixinho o terço que carregava no bolso do avental surrado. Atalhou pela praça deserta, e foi então que viu uma figura curvada, meio escondida atrás da igreja matriz, caída de lado no chão frio. Terezinha apressou o passo, o coração disparando. Era Benedito, desmaiado. A respiração fraca, os lábios rachados, a pele gelada como mármore. Ela ajoelhou-se ao lado dele, tocou-lhe a testa. Febre alta queimava por dentro enquanto o corpo tremia de frio por fora. Meu Deus do céu, o Senhor vai morrer aqui, murmurou, lágrimas enchendo os olhos. Com esforço sobre-humano, Terezinha ergueu Benedito pelos braços, carregando metade do peso dele nas costas, metade arrastando os pés. Caminharam, ou melhor, ela caminhou por ambos, 3 quarteirões até sua casinha simples de madeira e tijolo à vista, num beco sem asfalto onde galinhas ciscavam durante o dia. Deitou num colchão fino no chão da sala, cobriu-o com o único cobertor que tinha, correu para a cozinha e preparou um caldo ralo de batata com resto de cebola. Colher por colher, com paciência de mãe, deu-lhe de comer. Benedito chorou. Não de dor física, mas de gratidão, aquela sensação estranha e quase esquecida de ser tratado como gente. Por que a senhora faz isso? Sussurrou, voz rouca. Terezinha sorriu cansada. Porque Jesus mandou. E porque meu coração não aguenta mais ver tanto sofrimento. Quando Benedito finalmente adormeceu, respiração mais calma, Terezinha lavou as mãos numa bacia de alumínio e caminhou até o pequeno altar montado no canto da sala. Era simples,
Uma mesinha de madeira coberta com toalha de crochê feita por sua mãe, já falecida. No centro, uma imagem de Nossa Senhora das Graças, manto azul desbotado pelo tempo, olhos pintados que pareciam seguir quem olhasse. Ao redor, 3 velas brancas de 7 dias, flores secas de cravo, um rosário de madeira escura pendurado. Terezinha acendeu as velas com mãos trêmulas. A chama dançou leve, projetando sombras suaves nas paredes descascadas. O cheiro de cera derretida misturou-se ao aroma de café velho que ainda pairava na cozinha. Ela ajoelhou-se devagar, os joelhos estalando contra o chão frio de cimento, juntou as mãos diante do peito, fechou os olhos e começou a rezar. Não era uma oração decorada. Não eram palavras bonitas ensaiadas. Era o grito da alma. Mãe do céu, Senhora das Graças, vós que conheceis a dor de quem sofre injustiça, olhai para Benedito. Olhai para esse homem que foi tratado pior que cachorro, que teve sua comida chutada, sua dignidade pisoteada. Olhai, Mãe, para todos nós aqui em Piracema, que vivemos sob o peso da maldade daquele homem. Osvaldo não tem piedade. Ele esmaga os pequenos, rouba a esperança, espalha fome. E nós temos medo, Mãe. Medo de ficar sem trabalho, sem comida, sem teto. Por isso calamos. Por isso baixamos a cabeça. Mas o Senhor vê tudo, não vê? Vós que estiveste aos pés da cruz, que vistes o filho ser humilhado, cuspido, ferido, sabeis o que é ver o inocente sofrer. Não peço vingança, Senhora. Não peço que o castigueis. Peço justiça. Peço que o coração dele seja tocado. Que ele veja o que nós vemos. Que ele sinta o que nós sentimos. Que ele entenda, Mãe, antes que seja tarde demais, antes que sua alma se perca para sempre. A voz de Terezinha tremia, embargada pelas lágrimas que escorriam quentes, caindo no chão de cimento e formando pequenas manchas escuras. Ela continuou, mais baixo, quase sussurrando. Mãe, intercedei por nós. Levai nossa dor ao trono do Pai. Fazei com que a luz chegue onde só há escuridão. Amém. Naquele instante, algo aconteceu. Uma brisa suave entrou pela janela entreaberta, embora lá fora o ar estivesse parado. A chama das velas tremeu, inclinando-se para o lado como se curvasse em reverência. Um perfume delicado, impossível de nomear, algo entre rosas e lírios, preencheu a sala por segundos antes de desaparecer. Terezinha abriu os olhos devagar, o coração batendo diferente, e olhou para a imagem da Virgem. Por um instante, apenas um breve e eterno instante, pareceu que os olhos pintados brilhavam. Não era ilusão. Não era cansaço. Era a resposta. A súplica atravessara o véu. E no alto dos céus, a mãe de manto azul inclinou-se para ouvir, colocou a mão sobre o coração e começou a descer. Osvaldo acordou naquela manhã com uma sensação estranha no peito. Não era dor, não era medo, mas um incômodo sutil, como se algo invisível estivesse deslocado no ar ao seu redor. Ignorou. Tomou banho quente, vestiu o terno azul marinho, ajustou o relógio de ouro no pulso e saiu para mais um dia de negócios. A rotina era a mesma: reuniões, contratos, números subindo nas planilhas, poder consolidado. Mas ao longo do dia, pequenos sinais começaram a aparecer, detalhes que ele não soube interpretar, mas que ficaram grudados na memória como farpas invisíveis. No posto de gasolina da rodovia, enquanto revisava os relatórios de vendas, uma borboleta branca entrou pela janela e pousou exatamente sobre a foto emoldurada de sua mãe, falecida há 15 anos. Osvaldo espantou o inseto com a mão, irritado. Praga! Resmungou. Mas a borboleta não voou para longe, apenas circulou a sala 3 vezes, lenta, quase pairando, antes de desaparecer pela mesma janela. O gerente que assistia a cena ficou calado, mas pensou, alma de defunto visitando. Osvaldo nem ligou. À tarde, ao passar pela praça central a caminho do banco, cruzou com uma menina de uns 5 anos vendendo flores de papel crepom. Ela estendeu um ramalhete de rosas vermelhas mal feitas, sorrindo com dentes de leite faltando. Compra, moço? É para minha mãe fazer comida. Osvaldo desviou sem olhar, mas a menina insistiu, tocando levemente a manga do terno dele. Ele parou, virou-se com o rosto carregado. Sai, pirralha. Vai incomodar outro. A menina recuou, os olhos enchendo de lágrimas, e correu para o outro lado da praça. Osvaldo seguiu em frente, mas algo dentro dele, uma pontada breve, aguda, atravessou o peito. Durou segundos. Passou. Ele esqueceu. Quando a noite chegou, Osvaldo organizou um jantar de negócios na mansão.
investidores de fora, vinho francês, louça de porcelana, música clássica de fundo. Tudo perfeito. Mas no meio da sobremesa, as luzes da casa piscaram 2 vezes. Os convidados olharam para cima, confusos. Deve ser oscilação da rede, explicou Osvaldo, fingindo tranquilidade. Minutos depois, as luzes piscaram de novo, mais forte, quase apagando. Um vento gelado varreu a sala, mesmo com todas as janelas fechadas. As mulheres puxaram os xales, os homens trocaram olhares desconfortáveis. A esposa de Osvaldo, Glória, murmurou baixinho: "Que esquisito." Ele encerrou o jantar mais cedo que o planejado, despedindo os convidados com sorrisos forçados e desculpas sobre problemas elétricos. Quando todos foram embora, Osvaldo trancou-se no escritório com uma garrafa de uísque escocês. Bebeu 2 copos seguidos, tentando afastar aquele incômodo que crescia feito unha encravada. Olhou pela janela envidraçada que dava para o vale iluminado de Piracema lá embaixo. As luzes da cidade piscavam como vagalumes presos em teia de aranha. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que estava tudo sob controle. "Eu construí tudo isso", murmurou para si mesmo. "Eu mereço." Mas a frase soou vazia, oca, como eco em caverna abandonada. Era quase meia-noite quando decidiu voltar para a casa da amante, no outro lado da cidade, segredo que guardava há 3 anos. Despediu-se de Glória com um beijo falso na testa, entrou no Mercedes preto e acelerou pela estrada vazia que cortava os canaviais. O rádio tocava música suave, os faróis rasgavam a escuridão e Osvaldo sentia-se novamente no comando. Mas então, sem aviso, o motor engasgou. O carro perdeu potência. Ele pisou no acelerador, nada. O veículo deslizou lento até parar no acostamento de terra batida. Osvaldo tentou ligar de novo, nada. Bateria cheia, tanque cheio, tudo funcionando pela lógica, mas o carro estava morto. Ele abriu a porta, saiu irritado, chutou o pneu. Droga de mecânico incompetente. Puxou o celular, sem sinal. Olhou ao redor, apenas cana-de-açúcar alta dos 2 lados da estrada, o vento sussurrando entre as folhas secas, o céu salpicado de estrelas frias. Silêncio absoluto. Nem grilos, nem sapos, nem o rumor distante de máquinas agrícolas que sempre ecoavam à noite. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Osvaldo sentiu um arrepio subir pela espinha, não de frio, mas de algo mais antigo, mais primitivo, o medo do desconhecido. E foi então que a luz começou a surgir. Primeiro, apenas um brilho suave na estrada à frente, como se alguém tivesse acendido uma lamparina dourada. Osvaldo franziu a testa, confuso. Não havia ninguém. A luz cresceu, lenta, preenchendo o ar com um fulgor quente, mas sem queimar. Ele deu um passo para trás, o coração acelerando. A luz expandiu-se, tomando forma, envolvendo tudo ao redor como névoa luminosa. E no centro daquela claridade impossível, uma figura começou a se desenhar, um contorno delicado, feminino, envolto em manto azul que brilhava como safira líquida. Osvaldo quis correr, quis gritar, mas o corpo não obedecia. Apenas observava, paralisado, enquanto a presença se aproximava, trazendo consigo um silêncio que não era ausência de som, mas plenitude de paz. E ele soube, sem entender como, sua vida nunca mais seria a mesma. A luz não machucava os olhos, mas penetrava fundo, atravessava a retina, a carne, os ossos, até tocar lugares dentro de Osvaldo que ele nem sabia que existiam. Era uma claridade suave, dourada, parecida com o primeiro raio de sol atravessando névoa da madrugada, mas carregava algo mais, uma presença viva, consciente, amorosa. Osvaldo estava paralisado no meio da estrada deserta, o Mercedes parado atrás dele como ferro morto, e diante de seus olhos arregalados a figura tomava forma completa, real, impossível de negar. Era uma mulher. Mas não qualquer mulher. Ela flutuava alguns centímetros acima do chão, os pés descalços e delicados mal roçando a terra batida. O manto azul celeste cobria-lhe a cabeça e os ombros, caindo em pregas suaves até os tornozelos, bordado com estrelas minúsculas que brilhavam como diamantes vivos. Por baixo, uma túnica branca imaculada refletia a luz dourada que emanava dela mesma, como se seu corpo fosse feito de luz condensada. As mãos estavam abertas, palmas viradas para cima, num gesto ao mesmo tempo de entrega e de acolhimento. Mas eram os olhos que prendiam Osvaldo, castanhos profundos, cheios de uma ternura infinita misturada com firmeza inabalável. Os olhos de uma mãe que vê o filho errar, sofre com isso, mas nunca desiste dele. Osvaldo tentou falar.
A boca abriu, mas nenhum som saiu. As pernas tremiam, os joelhos fraquejavam, o suor frio escorria pela testa. Toda a arrogância que o sustentara durante décadas derretia como cera sob chama. Ele era, naquele momento, apenas um homem pequeno, assustado, no diante da verdade. A Virgem Maria deu um passo à frente, ou melhor, deslizou, porque seus pés não pisavam, apenas tocavam o ar. Ela inclinou levemente a cabeça, e quando falou, a voz não veio de um ponto específico. Vinha de todos os lados ao mesmo tempo, suave como brisa, mas firme como rocha antiga. Não era grave, não era aguda, era simplesmente perfeita, carregada de uma compaixão que doía de tão pura. Osvaldo. Apenas seu nome. Mas a forma como ela pronunciou fez o mundo desabar dentro dele. Não foi acusação. Não foi julgamento imediato. Foi reconhecimento. Ela o conhecia. Conhecia cada erro, cada crueldade, cada noite mal dormida fingindo que a consciência não existia. E mesmo assim, continuava ali, de pé diante dele, sem virar as costas. Osvaldo caiu de joelhos. Não foi escolha. As pernas simplesmente cederam. A terra dura machucou, mas ele nem sentiu. Lágrimas quentes começaram a escorrer sem controle, molhando o terno caro, caindo na poeira. Ele queria sumir. Queria desaparecer. Mas não podia. Maria continuou, a voz envolvendo como manto invisível. O que fizeste ao menor dos meus filhos, fizeste a meu filho. As palavras entraram como lâminas, mas lâminas que curavam enquanto cortavam. Osvaldo viu, naquele instante, o rosto de Benedito, o mendigo, a marmita destruída, a lágrima silenciosa. E compreendeu, pela primeira vez, o peso daquele gesto. Não fora apenas comida desperdiçada. Fora dignidade pisoteada. Fora humanidade negada. Fora Cristo, presente no mais fraco, rejeitado por ele. A marmita que destruíste, continuou Maria, inclinando-se levemente para mais perto, era o pão que alimentaria um corpo feito à imagem de Deus. As famílias que expulsaste, os trabalhadores que humilhaste, os sonhos que esmagaste, cada um deles era templo vivo do Espírito. E tu os trataste como lixo. Osvaldo soluçou, o corpo sacudindo. Quis dizer perdão, mas a palavra emperrou na garganta. O orgulho, mesmo quebrado, ainda tentava resistir, mas estava rachando, desmoronando como parede antiga sob terremoto. Maria estendeu a mão direita e tocou-lhe a testa. O toque era quente, mas não queimava. Era suave, mas carregava o peso de séculos de amor materno. Osvaldo sentiu algo se mover dentro do peito, como se uma pedra gigante estivesse sendo arrastada para fora do coração, lenta, dolorosamente, abrindo espaço para algo que ele não sentia havia décadas, remorso verdadeiro. Vem, disse ela, a voz agora ainda mais suave, quase um sussurro. Vê o que teus olhos se recusaram a ver. E então, o mundo ao redor dissolveu-se. A estrada desapareceu. O carro sumiu. Osvaldo não estava mais ajoelhado na terra. Estava suspenso em algum lugar entre o tempo e a eternidade, envolto na luz dourada que agora girava ao seu redor como redemoinho suave. Maria permanecia ao seu lado, a mão ainda tocando-lhe a testa, guiando-o. E diante dele, começaram a surgir imagens, não como filmes numa tela, mas como memórias vivas, tão reais que ele podia sentir, cheirar, tocar. Eram cenas de sua própria vida, mas não vistas de seus olhos. Vistas de fora. Vistas dos olhos daqueles que ele machucara. Olha, disse Maria, apontando para a primeira visão que se formava no ar luminoso. E entende. Osvaldo quis fechar os olhos. Mas não conseguia. A verdade, quando chega, não permite fuga. E a jornada pelo abismo de sua própria alma estava apenas começando. O primeiro quadro se acendeu diante de Osvaldo como se o próprio ar fosse uma tela viva. Ele se viu de longe, parado na praça de Piracema, naquele fim de tarde abrasador. Mas não era mais o homem de terno caro olhando de cima. Era como se fosse um terceiro, assistindo de fora, sem poder interferir. Lá estava ele, arrogante, o sapato polido pronto para o golpe. E lá estava Benedito, sentado à sombra da mangueira, com a marmita simples nas mãos. A cena se repetiu em detalhes. O chute, o alimento voando, o silêncio pesado dos comerciantes, a lágrima solitária escorrendo pelo rosto do velho. Mas algo era diferente agora. Osvaldo sentia no próprio peito a dor que antes ignorara. Cada grão de arroz caído no chão pesava como pedra dentro dele. Quando a lágrima de Benedito tocou a terra, uma espécie de queimor atravessou o coração de Osvaldo,
como se aquela gota tivesse o poder de revelar tudo o que ele passará a vida tentando esconder de si mesmo. A visão mudou como se alguém virasse a página de um livro. Agora ele estava dentro do corpo de Benedito. Não vendo, mas sentindo. O estômago vazio doía como se fosse um buraco aberto. As mãos tremiam não só de fraqueza, mas de humilhação. O olhar das pessoas ao redor pesava como se fossem pedras atiradas de longe. Nojo, medo, indiferença. Ele sentiu a esperança infantil ao receber a marmita, a alegria simples de quem vê comida depois de tanto tempo. E então, o impacto do chute. O som metálico da marmita batendo no chão pareceu ecoar dentro da cabeça dele. A vergonha se espalhou pelo corpo inteiro como febre gelada. Ele quis desaparecer. Quis ser invisível. Quis, por um instante, deixar de existir para não sentir tanta dor. Osvaldo tentou gritar chega, mas sua voz não saía. Estava preso na experiência da vítima que desprezara. Outra cena surgiu, rompendo a escuridão, o barracão onde as famílias cuidavam da horta comunitária. Osvaldo viu Dona Rosa ajoelhada na terra, mãos enterradas no chão úmido, cuidando de um pé de alface com carinho de mãe. Viu crianças correndo entre as fileiras de couve, rindo, ajudando a regar com latas velhas. Sentiu o orgulho daquele povo humilde que, mesmo com pouco, plantava a própria comida. De repente, o barulho dos tratores. O arame farpado sendo desenrolado. As plantas sendo arrancadas sem piedade. Agora, ele estava dentro do corpo de Dona Rosa, sentindo a garganta travar ao ver meses de esforço virarem montes de restos esmagados. A fome futura ganhou o rosto, o da neta pedindo comida à noite. E, junto com a fome, a sensação de impotência, de ser esmagada por alguém que nunca nem soube seu nome. Osvaldo sentiu o gosto amargo da injustiça na boca, como se tivesse chupado ferro enferrujado. As cenas se multiplicaram. Cada funcionário demitido sem motivo, cada mãe chorando no travesseiro por não ter o que dar aos filhos, cada trabalhador humilhado diante dos colegas. Ele se viu gritando, apontando o dedo, cortando salários, ameaçando com frieza. Mas agora, seu olhar não se fixava mais na própria figura poderosa. Fixava-se nas mãos que tremiam, nos olhos que se enchiam de água, nos ombros que se curvavam derrotados. Em um quadro, viu Marta saindo do escritório carregando a caixa com seus poucos objetos, atravessando o pátio do posto sob o olhar dos colegas. Entrou no corpo dela por um instante e sentiu o peso da vergonha, o medo de voltar para casa de mãos vazias, a imagem do filho doente rondando como sombra. E percebeu, horrorizado, que enquanto ela chorava, ele apenas assinava mais um papel, preocupado com lucros. Então, a visão deu um salto para trás no tempo. Agora, um casebre simples, roupa estendida em varais improvisados, uma mulher de mãos rachadas lavando roupa em água fria. Osvaldo a reconheceu na hora, sua mãe. Jovem, cansada, mas com um brilho de amor no olhar. Viu-se pequeno, sentado à mesa, faminto, recebendo de suas mãos uma marmita de alumínio igual à de Benedito, cheia do pouco que ela conseguirá. Sentiu de novo o cheiro do arroz com ovo, ouviu a voz doce dizendo, come, meu filho. Mamãe tá bem. Só que agora, adulto dentro da lembrança, percebeu o detalhe que não via quando criança. As mãos dela estavam machucadas, o corpo exausto, o prato dela vazio. Ela havia dado a ele o que deveria comer. E ele, anos depois, chutara para longe a mesma imagem de sacrifício, estampada na marmita daquele velho na praça. Por fim, o futuro se abriu diante dos olhos dele como um corredor frio de hospital. Ele se viu deitado numa cama, pele amarelada, veias cheias de tubos, o bip intermitente de monitores preenchendo o silêncio. Procurou alguém com olhar, esposa, filhos, amigos. Não havia ninguém. Do lado de fora do quarto, os filhos discutiam herança aos sussurros, irritados por terem que esperar a morte do pai para resolver a partilha. Nenhuma mão segurando a dele. Nenhuma lágrima sincera. Nenhuma oração. Apenas solidão. Uma solidão tão densa que parecia ter peso. Nesse momento, uma angústia profunda apertou o peito de Osvaldo, como se faltasse ar. É isso que me espera, quis perguntar. Mas antes que pudesse formular o pensamento por completo, sentiu a mão de Maria tocar-lhe o ombro com suavidade. A voz dela soou mais uma vez, clara, firme, banhada em misericórdia. Este é o caminho que escolheste, filho. Caminho de orgulho, de indiferença, de riqueza que passa e deixa atrás de si rastros de dor. Mas ainda há tempo. Ainda há espaço para outro fim. O amor é a única moeda que acompanha a alma além do véu. Nada do que acumulaste em cofres e propriedades te seguirá.
Só o bem que fizeres agora. Osvaldo chorava como criança, peito sacudido, nariz escorrendo, sem qualquer máscara de dignidade social. Ali, diante da Mãe do Céu, ele não era empresário, não era dono de nada. Era apenas um homem quebrado, confrontado com a verdade da própria vida. Maria continuou, num tom que misturava advertência e carinho. Olha mais uma vez. Ele viu, então, duas possibilidades. De um lado, a imagem de sua morte solitária. De outro, uma cena breve, mas luminosa, ele mesmo, mais velho, cercado de pessoas simples, sorrisos sinceros, mãos apertando a sua com gratidão. Não havia luxo. Havia paz. A escolha entre uma coisa e outra estava ali, escancarada. Não nas palavras, mas nas imagens. Quando a última visão se apagou, a luz ao redor começou a diminuir. A estrada, o carro, a noite voltaram devagar. Maria ainda estava diante dele, porém mais suave, quase transparente. Antes de partir, inclinou-se um pouco mais, olhou bem dentro dos olhos de Osvaldo e falou pela última vez naquela noite. Não estou aqui para te esmagar. Estou aqui para te acordar. Levanta. Vai até aqueles que feriste. Pede perdão. Repara o que puderes. E caminha como quem entendeu que cada pequeno é meu filho também. Ela ergueu a mão, traçou um sinal invisível no ar, e uma fragrância doce, algo entre lírio e pão recém-assado, envolveu tudo por um segundo. Depois, a luz se desfazendo em bilhões de partículas, sendo absorvida pelo céu escuro. A estrada voltou a ser estrada. O silêncio voltou a ser silêncio. O carro, que antes não pegava, agora estava com o motor pronto para ligar. Mas Osvaldo continuou ajoelhado, mãos no rosto, soluçando. Se essa história está machucando e ao mesmo tempo mexendo com você, guarda isso no coração. Quando o céu nos mostra a verdade, não é para nos destruir, é para nos reconstruir desde dentro. E se, de algum jeito misterioso, essas cenas parecem falar também da sua vida, talvez seja o momento de escrever amém onde você está, como quem diz em voz baixa: eu também preciso mudar, mãe, ajuda-me. Às vezes, um simples amém é o primeiro passo de uma cura que a gente nem imaginava que precisava. Quando Osvaldo deu por si, ainda estava ajoelhado no acostamento da estrada, o joelho esquerdo latejando pela pressão contra as pedrinhas do chão. O ar da madrugada soprava frio, trazendo consigo o cheiro da cana e da terra úmida. Por um instante, ele se perguntou se tinha enlouquecido. Olhou em volta, procurando qualquer rastro daquela luz, daquela presença, daquela voz. Nada. Apenas a escuridão recortada pelos faróis apagados do Mercedes e o brilho distante das estrelas. Mas algo dentro dele não era mais o mesmo. O silêncio já não parecia apenas ausência de som. Parecia espaço aberto para uma resposta que agora precisava vir dele. Ele levantou-se com dificuldade, as pernas bambas, as roupas sujas de poeira, o rosto ainda molhado de lágrimas. Enfiou a mão no bolso, puxou o celular, o sinal tinha voltado. A tela iluminada, cheia de notificações, de repente pareceu pequena demais diante do que acabará de viver. Respirou fundo, apertou o botão de ligar do carro quase sem esperança, e o motor respondeu na hora, redondo, como se nada tivesse acontecido. Osvaldo engoliu em seco. Aquilo já não podia ser coincidência. Sentou-se ao volante, mas não teve coragem de seguir até o destino anterior. A ideia de encontrar a amante, de continuar naquela farsa, deu-lhe enjoo. Fez meia volta, dirigindo devagar, como quem carrega algo frágil demais dentro do peito. Chegou em casa por volta das 2 da manhã. A mansão estava escura, só uma luz de abajur acesa na sala. Glória dormia no sofá, enrolada num cobertor, a televisão ligada em volume baixo, passando um programa de reprises. Ela despertou com o som da chave na porta, piscou os olhos ainda pesados e perguntou, sem levantar: você demorou, deu tudo certo no jantar? Osvaldo olhou para a esposa com um novo olhar, como se visse, pela primeira vez em anos, a mulher que permanecerá ao lado dele em silêncio, carregando sozinha tantas feridas. Ele quis contar tudo. Quis dizer: eu vi Nossa Senhora, eu vi minha vida, eu vi minha mãe. Mas as palavras não encontraram saída. Apenas respondeu, com voz rouca: deu, mas eu tô cansado. A gente conversa depois. Ela assentiu, sonolenta, sem imaginar que aquele depois seria o início de uma virada que mudaria a casa inteira. Naquela noite, Osvaldo não conseguiu dormir. Deitou-se, levantou, andou de um lado para o outro do quarto. Aquelas cenas se repetiam como filme. Benedito na praça, Dona Rosa na horta destruída,
Marta com a caixa na mão, sua mãe com as mãos rachadas. E, sobretudo, o olhar de Maria, firme e cheio de ternura, dizendo: levanta, vai até aqueles que feriste. Quanto mais tentava fugir, mais forte as palavras ressoavam dentro dele. Por volta das 5 da manhã, exausto de lutar consigo mesmo, ajoelhou-se ao lado da cama, um gesto que não fazia desde a infância, e, sem saber direito rezar, apenas murmurou: eu não sei por onde começar. Mas se foi a senhora mesmo, me mostra o primeiro passo. A resposta não veio em voz audível. Veio em forma de lembrança, a imagem de Terezinha, aquela faxineira de olhar manso que às vezes ele via na missa do domingo, e a porta da casinha simples dela, não muito longe da igreja. Veio também a imagem de Benedito, deitado no chão, quase sem vida. O coração de Osvaldo disparou. Sabia o que precisava fazer. Assim que o sol começou a nascer, tingindo o céu de laranja e rosa, Osvaldo vestiu uma roupa simples, calça jeans, camisa clara, algo incomum para ele. Deixou o relógio de ouro na gaveta, como se não tivesse coragem de carregar aquele peso nesta ida. Saiu sem fazer barulho, desceu o morro de carro, mas estacionou longe da rua de terra onde Terezinha morava. Sentiu vergonha de chegar ali com o carrão brilhando. Caminhou os últimos metros a pé, ouvindo o canto dos galos e o latido distante de cachorros. Quando parou diante do portão de madeira meio torto, o coração parecia que ia saltar pela boca. Bateu palmas, inseguro. Por alguns segundos, nada. Depois, o rangido suave da porta, e o rosto de Terezinha surgiu, ainda marcado pelo cansaço da noite anterior. Ao ver quem estava ali, ela regalou os olhos, surpresa, talvez até com um pouco de susto. Não era comum o homem mais poderoso da cidade aparecer naquela rua, muito menos na casa de uma faxineira. Seu Osvaldo. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, segurando o avental com as mãos. Ele abaixou a cabeça, como alguém que finalmente reconhece a própria pequenez. A voz saiu embargada. Dona Terezinha, me desculpa parecer assim. Eu soube que o Benedito tá aqui, que a senhora cuidou dele. Eu preciso vê-lo. Ela hesitou por um instante, olhando fundo nos olhos daquele homem que tantas vezes ela havia visto de longe, inalcançável, sentado no primeiro banco da igreja. Por dentro, o coração dela se lembrou da oração da noite anterior, da brisa suave, das velas tremendo. Abriu mais a porta e disse, com simplicidade: entre. Osvaldo entrou na sala modesta, sentindo o chão de cimento frio sob os pés. O cheiro de café coado invadia o ambiente, misturado ao de remédio e de roupa limpa secando no varal interno. Num colchão no canto, coberto por um cobertor fino, estava Benedito. Mais magro do que na praça, mas com o rosto um pouco menos tenso. Dormia profundamente, a respiração agora mais estável. Osvaldo se aproximou devagar, ajoelhou-se ao lado dele sem pensar, e algo dentro do peito quebrou de vez. As lágrimas voltaram com força. Benedito! Chamou, a voz falhando. O velho abriu os olhos devagar, piscando para ajustar a luz da manhã. Quando reconheceu quem estava ali, arregalou-os, assustado, tentando se erguer. Terezinha deu um passo à frente, pronta para defendê-lo se preciso. Mas não foi necessário. Osvaldo levou as duas mãos ao chão, curvou o corpo, e, num gesto impensável para o homem de ontem, prostrou-se aos pés do mendigo. Me perdoa, disse, entre soluços que sacudiam o corpo inteiro. Pelo que fiz com a sua marmita, pelo que fiz com a sua vida, pelo que fiz com tanta gente nessa cidade. Eu fui orgulhoso, fui cego, fui cruel. Eu não quero ser aquele homem mais. Se ainda houver perdão para alguém como eu peço agora. Benedito, surpreso, demorou alguns segundos para reagir. Olhou para Terezinha, que tinha os olhos marejados. Depois, olhou para aquele homem forte, agora reduzido a um pedaço de humanidade quebrada aos seus pés. Algo dentro dele se moveu, talvez a lembrança de quando também precisava perdoar para seguir vivo. Com esforço, colocou a mão magra sobre a cabeça de Osvaldo e murmurou: quem sou eu para negar o que Deus não nega? Levanta, meu irmão. Se o Senhor te tocou, começa de novo. Naquele exato momento, uma brisa leve entrou pela janela da sala, fazendo o rosário pendurado no altar de Terezinha balançar devagar. Um perfume suave de flor se espalhou, tão discreto que ninguém comentou, mas forte o suficiente para marcar a memória dos três. Do lado de fora, o barulho de um passarinho cantando pareceu dizer sem palavras: a história virou página. E, em algum lugar entre o céu e a terra,
Uma mãe de manto azul sorria em silêncio, sabendo que aquele era apenas o primeiro passo de uma longa reparação que estava por vir. Os dias que se seguiram aquele amanhecer na casa de Terezinha foram como desmontar um castelo de cartas gigante, peça por peça. Osvaldo não fez anúncios públicos, não chamou jornais, não organizou entrevista coletiva para declarar que havia mudado. Simplesmente começou a agir. E as primeiras ações doeram tanto quanto as visões que a Virgem lhe mostrará, porque cada gesto de reparação exigia que ele enfrentasse o peso real das consequências que causará. A primeira tarefa foi cuidar de Benedito. Osvaldo levou-o para uma clínica particular, pagou os exames todos, tratamento completo. Os médicos diagnosticaram desnutrição severa, anemia profunda, princípio de pneumonia. Mais alguns dias na rua e ele não sobreviveria, disse o doutor, olhando sério por cima dos óculos. Osvaldo sentiu um arrepio. Estava ali, diante dele, a confirmação de que quase mataram um homem. Durante a internação, visitava Benedito todos os dias, levava frutas, conversava baixinho. No início, o velho ainda desconfiava. Os olhos seguiam Osvaldo com cautela, como quem não acredita completamente na mudança. Mas aos poucos, ao ver que o empresário voltava mesmo, sentava-se ao lado da cama, perguntava como ele estava. A desconfiança foi cedendo lugar a algo parecido com esperança. Enquanto Benedito se recuperava, Osvaldo tratou de mexer nas próprias finanças. Chamou o contador, trancou-se no escritório por horas, e quando saiu, estava pálido. Havia feito as contas. Metade de tudo que possuía seria destinada à reparação. Vendeu 2 dos 5 postos de gasolina. Colocou à venda um terreno valioso perto da rodovia. O dinheiro foi separado em partes. Uma para construir um abrigo para moradores de rua, outra para indenizar funcionários demitidos injustamente, outra ainda para devolver o terreno da horta comunitária às famílias e financiar uma cozinha solidária. Quando Glória, sua esposa, descobriu, ficou em silêncio por longos minutos, sentada na varanda, olhando para o vazio. Por fim, perguntou: "O que aconteceu com você naquela noite na estrada?" Osvaldo segurou a mão dela, olhos marejados, e disse apenas: "Eu vi o que eu me tornei. E não quero morrer sendo aquilo." A construção do abrigo começou num terreno que antes seria vendido para a incorporadora. Osvaldo batizou o projeto de Abrigo Benedito, mas fez questão de que o nome fosse gravado discretamente, sem alarde. Contratou pedreiros, arquiteto, comprou material de qualidade. Ele mesmo aparecia na obra, conversava com os trabalhadores, perguntava se estavam sendo bem tratados pelo mestre de obras, uma preocupação que jamais tivera antes. Certa tarde, um dos pedreiros, homem de meia idade chamado Geraldo, olhou para Osvaldo e comentou: "O senhor tá diferente." "Não sei explicar, mas tá." Osvaldo sorriu cansado. "Eu também não sei explicar direito, Geraldo. Só sei que tô tentando consertar o que quebrei." Reconquistar a confiança dos antigos funcionários foi mais difícil. Osvaldo fez uma lista de todos que havia demitido sem justa causa nos últimos 5 anos e começou a procurá-los um por um. Muitos já tinham se mudado, outros recusaram atender. Quando encontrou Marta, a faxineira que perderá o emprego por chegar atrasada, ela estava trabalhando como diarista em 3 casas diferentes, o rosto marcado pelo cansaço. Osvaldo pediu para falar com ela no portão. Marta cruzou os braços, desconfiada. Ele tirou um envelope do bolso, salários atrasados, acrescidos de juros, e uma proposta de recontratação com carteira assinada, plano de saúde para ela e o filho, e um pedido sincero de desculpas. Marta olhou para o envelope, depois para o homem na frente dela, e as lágrimas vieram sem aviso. "O Senhor destruiu minha vida naquela semana", disse, a voz trêmula. "Eu passei fome com meu menino." "Por quê?" "Por 5 minutos." Osvaldo baixou a cabeça. "Porque eu era cego, Marta. E egoísta. Não tenho desculpa. Só tenho pedido de perdão." Ela respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão, e depois de um silêncio longo, murmurou: "Aceito. Mas não por causa do dinheiro. Aceito porque, se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar também?" A horta comunitária foi devolvida com cerimônia simples, mas emocionante. Osvaldo reuniu as 20 famílias que plantavam ali, removeu o arame farpado, contratou um agrônomo para ajudá-los a recuperar o solo. Dona Rosa, a viúva que chorou vendo as plantas destruídas, foi a primeira a fincar uma nova muda de alface na terra revirada. Quando terminou, ficou em pé, limpou a terra das mãos no avental e disse, olhando para Osvaldo: "Eu rezei muito pedindo que o senhor mudasse. Não acreditei que fosse possível. Mas tá aí.
Deus faz milagre mesmo. Osvaldo sentiu um nó na garganta. Não foi só Deus, Dona Rosa. Foi a mãe dele também. Aos poucos, a cidade começou a perceber. Comentários nos mercados, nas filas de banco, nas rodas de conversa depois da missa. O Osvaldo tá estranho. Dizem que ele viu uma aparição. Será que é verdade ou é jogada de marketing? Mas quando o abrigo ficou pronto e as portas se abriram para receber os primeiros moradores de rua, camas limpas, 3 refeições por dia, banho quente, assistência social, até os mais céticos começaram a admitir, algo havia mudado de fato. Benedito, já recuperado, foi morar no abrigo e ajudar na cozinha. Cozinhava com capricho, conversava com cada hóspede, contava sua própria história quando alguém perguntava. E sempre terminava dizendo: se eu, que não tinha nenhuma marmita, hoje tenho teto e comida para dividir, é porque milagre existe. E às vezes, o milagre começa quando a gente perdoa quem nos machucou. Numa manhã de domingo, meses após a aparição, Osvaldo e Benedito entraram juntos na igreja matriz. Sentaram-se lado a lado no primeiro banco, não mais o poderoso e o mendigo, mas 2 homens que haviam encontrado um ao outro no fundo do poço e, de lá, começaram a subir de mãos dadas. Durante a homilia, o padre falou sobre a parábola do filho pródigo. Osvaldo ouviu cada palavra como se fosse dirigida diretamente a ele. E quando todos se levantaram para rezar o Pai Nosso, ele segurou a mão de Benedito de um lado e a de Glória do outro, e pela primeira vez em décadas, rezou de verdade, sentindo cada palavra: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Naquela tarde, ao sair da missa sob o sol quente de Piracema, Osvaldo olhou para o céu azul profundo e murmurou baixinho, só para si mesmo: obrigado, mãe. Obrigado por não ter desistido de mim. E dentro do peito, onde antes havia pedra fria, agora pulsava algo quente, vivo, parecido com o que as pessoas chamam de paz. 1 ano passou desde aquela noite na estrada escura dos canaviais. Piracema não era mais a mesma cidade, ou talvez fosse a mesma, apenas com o coração recolocado no lugar certo. O abrigo Benedito funcionava a pleno vapor, 50 camas ocupadas todas as noites, refeições servidas não apenas para os moradores, mas para qualquer pessoa que chegasse com fome. A cozinha solidária preparava 200 marmitas por dia, distribuídas na praça central, a mesma praça onde, 12 meses antes, uma marmita fora chutada ao chão. A ironia da redenção não passou despercebida a ninguém. Osvaldo acordava cedo todos os dias, não mais para revisar planilhas de lucro, mas para servir café da manhã no abrigo. Vestia avental simples, carregava bandejas, conversava com cada pessoa pelo nome. Conhecia as histórias: seu Joaquim, que perdeu a família num acidente e se entregou à bebida; Dona Cida, que ficou na rua depois que o companheiro a expulsou de casa; Pedrinho, menino de 12 anos que fugiu de um lar violento e encontrou refúgio ali. Cada rosto era uma lembrança viva de que ele mesmo poderia ter acabado sozinho, abandonado, se a Virgem não tivesse intervindo naquela noite. Ele não falava muito sobre a aparição, apenas dizia, quando alguém perguntava, que uma mãe me ensinou a enxergar. E quem ouvia entendia, sem precisar de mais explicações. Benedito tornará-se o coração do abrigo. Acordava antes de todos, preparava o primeiro bule de café, arrumava as mesas, recebia os novos com um abraço apertado. Sua história corria de boca em boca. O mendigo que quase morreu de fome e agora comandava uma cozinha que alimentava centenas. Quando jornalistas de cidades vizinhas apareceram querendo fazer matéria sobre o milagre de Piracema, foi Benedito quem deu entrevista, sentado numa cadeira de plástico, sorriso banguela iluminando o rosto envelhecido. Milagre não é só o que acontece de repente. Milagre é quando um coração duro vira macio. É quando quem pisava aprende a erguer. Isso aqui, apontou para o abrigo ao redor, é fruto de uma oração que subiu e de uma resposta que desceu. A relação entre Osvaldo e Glória também mudou. Ela, que passará anos convivendo com um marido distante, obcecado por poder, agora encontrava um homem diferente sentado à mesa do café. Ele pedia desculpas pelos anos perdidos, pelas mentiras, pela amante que nunca mais procurou. Glória não fingiu que a dor desaparecera de uma hora para outra. Cicatrizes levam tempo. Mas começou a ver, nos pequenos gestos diários, a sinceridade da mudança. Certa noite, enquanto lavavam a louça juntos, algo impensável no passado, ela comentou: sabe, eu rezei muito pedindo que você voltasse a ser o homem que eu conheci quando nos casamos. Acho que Deus me ouviu. Ou melhor, acho que Nossa Senhora ouviu. Osvaldo enxugou as mãos no pano de prato, puxou a esposa num abraço apertado, e sussurrou no ouvido dela. Ela ouviu todo mundo: amor.
E eu sou a prova viva disso. Os funcionários que voltaram a trabalhar para Osvaldo notaram a transformação no dia a dia. Salários justos, horários respeitados, licenças concedidas sem burocracia. Quando Marta precisou faltar para levar o filho ao dentista, Osvaldo não apenas liberou, como perguntou se ela precisava de ajuda com o tratamento. A confiança, antes destruída, começava a ser reconstruída tijolo por tijolo. No almoço de fim de ano que Osvaldo organizou para os funcionários, seu Geraldo, o pedreiro que trabalhará na construção do abrigo, levantou-se com um copo na mão e fez um brinde, ao patrão que aprendeu a ser gente. E que ensinou a gente que nunca é tarde para mudar. Os aplausos encheram o salão simples, e Osvaldo, sentado à cabeceira, precisou limpar os olhos discretamente com um guardanapo. A horta comunitária floresceu. As famílias colhiam tomates vermelhos, alfaces crocantes, mandiocas graúdas. Parte da produção ia para a cozinha solidária, parte para as mesas dos próprios plantadores. Dona Rosa, que chorou vendo tudo destruído, agora comandava mutirões aos sábados, ensinando crianças a plantar. Certa tarde, Osvaldo passou por lá de surpresa, apenas para ver como estava. Dona Rosa o chamou, colocou nas mãos dele uma cesta cheia de verduras frescas. Leva para casa. É colheita de gratidão. Ele aceitou, emocionado, e quando voltou ao carro, segurou a cesta no colo como quem segura tesouro. Mas o momento mais marcante daquele ano aconteceu numa noite de dezembro, exatamente 12 meses após a aparição. Osvaldo não conseguiu dormir. Deitou, levantou, caminhou pela casa, sentiu uma inquietação estranha, não de medo, mas de expectativa. Por volta das 2 da madrugada, adormeceu sentado na poltrona do escritório. E sonhou. No sonho, estava de volta à estrada dos canaviais, mas desta vez não havia escuridão. Havia luz suave, dourada, preenchendo tudo. E lá estava ela, a Virgem Maria, exatamente como na primeira vez, manto azul, olhos cheios de ternura. Mas agora, não havia peso no ar. Não havia revelação dolorosa. Havia apenas paz. Ela não disse nada, apenas sorriu. Um sorriso que continha todo o perdão do universo, toda a alegria de uma mãe que vê o filho voltar para casa. Depois, ergueu a mão direita e apontou para cima, para um céu estrelado que se abria como cortina, revelando luz infinita além. Osvaldo entendeu, sem palavras, o caminho agora estava aberto. O resto dependia dele. Quando acordou, o sol já começava a entrar pela janela. Osvaldo olhou ao redor, desorientado, e então viu, sobre a mesa de centro, ao lado da Bíblia que agora lia todas as noites, estava um pequeno lírio branco. Fresco. Perfumado. Impossível naquela estação do ano. Ele pegou a flor com cuidado, levou ao nariz, inalou o perfume delicado, e sorriu, um sorriso molhado de lágrimas boas. Guardou o lírio numa caixa de vidro transparente, colocou ao lado de uma fotografia moldurada. Ele e Benedito, lado a lado, em frente ao abrigo, sorrindo para a câmera. Embaixo da foto, com caneta preta em letra firme, escreveu uma frase que nunca mais esqueceria. O amor que se dá aos pequenos é o único tesouro que atravessa a eternidade. Piracema não era mais apenas uma cidade do interior. Era testemunha viva de que nenhum coração é duro demais para a graça. E que, quando uma mãe intercede, até o impossível se torna caminho. Hoje, quem passa por Piracema e para na Praça Central vê uma cena completamente diferente da que acontecia há poucos anos. O abrigo Benedito virou referência regional, acolhendo não apenas moradores de rua locais, mas também peregrinos de cidades vizinhas que ouvem falar do milagre de conversão. Ônibus de paróquias chegam aos finais de semana trazendo voluntários, estudantes de serviço social vêm fazer estágio, jornalistas pedem entrevistas. Mas a resposta para o que aconteceu ali nunca está nos métodos administrativos, nas estratégias sociais ou nos recursos financeiros. A resposta está numa história simples e profunda. A de um homem que pisou numa marmita, desprezou um irmão, e foi visitado pela Mãe do Céu antes que fosse tarde demais. Osvaldo não se tornou santo da noite para o dia. Ele é o primeiro a admitir isso. Ainda tem dias difíceis, ainda luta contra o orgulho antigo que teima em voltar como erva daninha, ainda precisa se lembrar, conscientemente, de ser gentil quando a impaciência aperta. Há manhãs em que acorda irritado, momentos em que a velha voz do ego sussurra, você não precisa fazer tudo isso. Mas agora ele conhece o antídoto. Toda vez que a dureza ameaça voltar, ele caminha até o escritório, olha para a caixa de vidro com o lírio branco, ainda intacto, ainda perfumado, desafiando as leis da natureza, olha para a fotografia ao lado de Benedito, e se lembra.
Lembra da estrada escura. Lembra da luz dourada. Lembra da voz que disse: o que fizeste ao menor dos meus filhos, fizeste a meu filho. E a lembrança basta para começar de novo, com paciência renovada. Benedito continua sendo o coração pulsante do abrigo. Ele não é mais hóspede, é guardião da memória viva. Todas as noites, depois do jantar, reúne os novos moradores numa roda de cadeiras no pátio e conta sua história. A marmita destruída, a fome que corroía por dentro, o desmaio atrás da igreja, a casa de Terezinha e depois a mudança impossível. Se Deus usou minha dor para salvar a alma de um homem e alimentar centenas de pessoas, costuma dizer, com o dedo em riste sorriso banguela iluminando o rosto envelhecido, então valeu cada lágrima, cada noite de frio, cada momento em que pensei que ia morrer sozinho. Porque agora eu sei, nenhum sofrimento é desperdiçado quando a gente coloca nas mãos de Deus. E sempre termina com a mesma advertência, olhos brilhando: nunca subestime o poder de uma oração sincera. Terezinha rezou por mim quando ninguém mais ligava. A Virgem ouviu. E olha no que deu. Terezinha, a faxineira de mãos calejadas e fé inabalável, continua trabalhando, mas agora com a dignidade reconhecida que sempre mereceu. Osvaldo a contratou para coordenar toda a operação da cozinha solidária, com salário digno, carteira assinada e o respeito de todos. Ela comanda uma equipe de 12 voluntários, organiza os turnos, escolhe os cardápios e ainda encontra tempo para visitar os enfermos do abrigo, rezando o terço ao lado das camas. Nunca se vangloriou de ter sido a intercessora daquela história inteira. Quando alguém a elogia ou chama de heroína, ela balança a cabeça, quase envergonhada, e responde com a humildade de quem realmente conhece Deus: eu só fiz o que qualquer filha de Maria faria, clamar pela justiça e confiar na misericórdia. O resto foi ela quem fez. Mas a transformação não parou nos muros do abrigo. Ela se espalhou pela cidade inteira como semente levada pelo vento. O padre da igreja matriz, que antes via os bancos meio vazios, agora celebra missas lotadas. Jovens que nunca haviam rezado um terço aparecem no grupo de oração às quartas-feiras. Comerciantes que antes fechavam os olhos para a miséria agora doam alimentos com regularidade. A praça, que antes era palco de humilhação, virou ponto de encontro para a distribuição de marmitas, abraços e histórias trocadas. Piracema descobriu algo que havia esquecido: que cidade não é feita só de ruas e casas, mas de gente cuidando de gente. Dona Rosa, que chorou vendo a horta destruída, hoje lidera mutirões aos sábados, ensinando crianças a plantar com as próprias mãos. É mais que comida, ela explica, joelhos na terra, ensinando uma menina de 6 anos a fazer a cova certa para o tomateiro. É dignidade. É saber que a gente pode criar vida, mesmo quando tudo parece morto. Certa tarde, Osvaldo passou por lá sem avisar, apenas para ver como estava. Dona Rosa o chamou, encheu uma cesta com verduras frescas e entregou nas mãos dele: leva para casa. É colheita de gratidão. Ele aceitou, emocionado, e quando voltou ao carro, segurou a cesta no colo como quem segura a relíquia sagrada, lembrando-se de que a verdadeira riqueza não pesa no bolso, mas no coração. A lição que fica dessa história não precisa de teologia complicada ou filosofia profunda. É simples como pão partido e água limpa. Nenhum erro é grande demais quando há arrependimento sincero. Nenhum coração é duro demais para a graça divina. E nenhuma oração verdadeira fica sem resposta, ainda que a resposta venha de um jeito que nunca imaginaríamos, numa estrada escura, sob a forma de luz dourada e manto azul. Osvaldo aprendeu, do jeito mais doloroso e mais belo possível, que riqueza sem compaixão é pobreza disfarçada de ouro. Que poder sem amor é solidão vestida de sucesso. Que o verdadeiro tesouro não está nos cofres trancados, mas nas mãos estendidas, nos pratos servidos, nos abraços dados sem esperar nada em troca, nos perdões pedidos de joelhos e nos perdões concedidos de coração aberto. Aprendeu que a Virgem Maria não veio para destruí-lo, mas para reconstruí-lo desde dentro, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, gesto por gesto. E aprendeu, acima de tudo, que o amor aos pequenos, aos famintos, aos rejeitados, aos invisíveis, aos que o mundo joga fora, é a única moeda aceita no outro lado da vida, o único tesouro que atravessa a eternidade. Se essa história mexeu com você de algum jeito, se algo dentro do seu peito apertou enquanto lia, se você se viu em Osvaldo pisando na dignidade de alguém, ou em Benedito sofrendo injustiça calado, ou em Terezinha rezando sozinha na madrugada, talvez seja o momento de fazer como eles fizeram: parar, respirar fundo, olhar para cima e dizer, com o coração aberto e sem medo de parecer fraco: mãe, eu também preciso mudar. Me ajuda a enxergar o que não estou vendo. Me ajuda a pedir perdão onde machuquei.
Me ajuda a perdoar onde fui machucado. Às vezes, a transformação que muda tudo começa com um amém sussurrado na solidão do quarto. Outras vezes, com uma lágrima sincera escorrendo no meio da noite. Mas sempre, 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 começa quando a gente escolhe deixar o orgulho de lado e estender a mão para quem está caído, ou aceitar a mão estendida quando somos nós os que estamos no chão, quebrados, sem forças. Compartilhe essa história com alguém que precise acreditar de novo. Com aquela pessoa que perdeu a fé. Com aquele familiar que acha que não tem mais jeito. Com aquele amigo que carrega a culpa pesada demais. Inscreva-se para ouvir mais histórias de fé verdadeira, conversão possível e amor que transforma. E se sentir no coração, se algo dentro de você disser é agora, escreva amém onde você está. Porque cada amém é uma porta aberta. Cada amém é um pedido. Cada amém é uma resposta começando a se formar no céu. Que a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia e Refúgio dos Pecadores, interceda por você, por mim, por todos nós que ainda estamos tentando aprender a amar de verdade. Que ela nos ensine, como ensinou Osvaldo naquela estrada escura, a enxergar Cristo nos pequenos, nos famintos, nos esquecidos. Que nos dê coragem para pedir perdão quando erramos e força para perdoar quando somos feridos. E que o amor, sempre o amor, somente o amor, seja o único tesouro que levamos quando a vida aqui terminar e formos chamados para prestar contas do que fizemos com o tempo, com as pessoas, com as oportunidades que recebemos. A história de Piracema continua sendo escrita todos os dias. Nas marmitas servidas. Nos abraços dados. Nas lágrimas enxugadas. Nas vidas reconstruídas. E em cada coração que escolhe, mesmo com medo, mesmo com dúvida, começar de novo. Porque enquanto houver um Benedito precisando de comida, um Osvaldo precisando de conversão, e uma Terezinha disposta a ajoelhar e rezar, a Virgem Maria continuará descendo do céu, trazendo luz onde só há escuridão, trazendo esperança onde só há desespero, trazendo a certeza de que nenhuma alma está perdida demais para ser encontrada. Amém.